Tá pelo mundo, essa modernagem, esse balanço roto pra fazer você suar. Tá pelo mundo, essa modernagem, esse balanço roto, roto. Tá pelo mundo, essa modernagem, esse balanço roto pra fazer você suar. Tá pelo mundo, essa modernagem, esse balanço roto, roto. Oi pessoal, esse é o Mundaréu, podcast de antropologia. Eu sou Daniela Mânica, antropóloga e pesquisadora da Unicamp. E eu sou a Soraya Fleischer, antropóloga e professora da Universidade de Brasília. Hoje vamos conhecer Flávia Medeiros e a Penha Xavier. A Flávia é professora de antropologia na Universidade Federal de Santa Catarina e conheceu Penha, sua interlocutora de pesquisa, no Rio de Janeiro, participando da RENFA, a Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas. Na quinta-feira, dia 3 de maio de 2021, uma operação policial na favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro, deixou 29 mortos. Foi mais um capítulo da nossa história centenária de racismo, responsável pelo genocídio do povo pobre e negro, a maior chacina na história da cidade. E nesse episódio vamos falar justamente sobre racismo, maternidade e desencarceramento. Como se cruzaram as histórias de Penha e Flávia? Como tem sido a vida durante esses tempos de pandemia? E como é que a Flávia e a Penha têm reinventado a pesquisa etnográfica à distância? Esse episódio foi gravado entre março e abril de 2021, de nossas casas. A Dani estava em Campinas, a Penha estava no Rio de Janeiro, a Flávia e eu em Florianópolis. Diga, 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 diga. Diga não ao racismo, diga não ao preconceito, diga não ao genocídio do meu povo preto. Diga não. Eu queria começar pedindo para a Flávia contar para a gente uma experiência que ela nos contou de uma roda, né? Uma dinâmica que ela propôs. Eu queria que ela nos contasse como foi essa dinâmica. Foi no começo de outubro, acho que no dia 5 de outubro, num sábado de sol no Rio de Janeiro. E a gente conseguiu o espaço do Circo Voador para fazer essas oficinas. Éramos cerca de 20 mulheres, além de mim, né, que estava nessa mediação. Eu convidei uma colega que é professora na UF de Sociologia, uma outra colega que é indígena e também professora universitária, e o grupo, né, de mulheres que ou já faziam parte da construção da RENFA ou que estavam se aproximando, entre elas a Penha. Salve, salve! Essa é a Penha. E a RENFA, como falamos antes, é a Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas. E aí nessa oficina a gente fez um espaço de acolhimento. Então eu me inspirei, na verdade, numa dinâmica que tem chamada Corrida dos Privilégios, que é tipo um jogo que faz uma corrida das pessoas estarem todas numa linha assim, né? E aí conforme vão saindo enunciados e certas ideias, elas vão avançando ou não nessa corrida. E aí eu achei que essa corrida não era muito a ver com o que a gente queria, que a gente não estava competindo entre si, ao contrário, a gente estava ali para começar, né, fortalecer e continuar uma construção conjunta. Então eu adaptei essa dinâmica para uma roda, né, uma roda, um círculo. Então a gente se reuniu num grande círculo assim debaixo lá da tenda do Circo Voador e demos as mãos, né, todas, e abrimos uma grande roda assim. E aí a gente começou a partir daí, né? Todas de mão dadas, uma ao lado da outra, né? Nessa roda. E aí eu pedi, então, né? Que a gente soltasse as mãos. E na medida que as pessoas se identificassem com o que eu falava, elas davam um passo atrás ou um passo à frente. E aí eu junto com outras colegas que a gente estava organizando, a gente levantou tipo 30 enunciados diferentes. Desde questões econômicas, né, familiares, como, por exemplo, se estudou em colégio particular ou não,
se tinha viajado para o exterior ou não, se já tinha tido dificuldade de conseguir emprego por conta da aparência, se já tinha ouvido comentários ou pessoas pedindo, né, para poder mudar o cabelo ou questões da cor da pele. Coisas também mais do âmbito assim, social, né? Então, se as pessoas já tinham passado por situação de perda de familiares ou amigos conhecidos por conta de violência ou de encarceramento, pessoas que já foram perseguidas ou não em estabelecimentos comerciais, se já sofreram abordagem policial ou não, enfim, uma série de situações, né, muito cotidianas na vida de pessoas negras que a gente listou. E aí eu ia falando e a gente ia andando para trás ou para frente, né? E aí eram 30 frases, a gente não chegou nem na metade, porque foi realmente muito drástico, muito evidente as diferenças em relação às pessoas negras e às pessoas brancas nessa situação, né? Então éramos poucas mulheres negras ali, além de mim, né? E as companheiras brancas, né, ou de classes mais altas, foram se aproximando uma das outras a certo ponto de que elas não conseguiam mais andar para frente e a gente, por outro lado, já não conseguia mais andar para trás. Eu mesma, que fiquei de costas pro palco, né, do circo, teve um momento que eu não conseguia mais andar para trás porque eu não tinha espaço para eu dar passo para trás. Lembro também muito de Penha, né, porque foi subindo a escadinha da arquibancada e quase que saindo debaixo da tenda. Para mim foi um aprendizado muito bom mesmo, entendeu? E eu chorei emocionada devido quando a Flávia começou a perguntar quem já estudou em escola paga. Aí cada passo que eu não podia dar era uma lágrima que eu chorava. Entendeu? Muita coisa, né? E aí eu fiquei emocionada, aquilo ali me aliviou, né? E aí no final dessa dinâmica, quando a gente se olhou, né? E, enfim, muitas pessoas emocionadas, muitas colegas chorando fortemente, inclusive. Foi bem, assim, forte, assim, né? Bem impactante, eu acho, para todo mundo de se ver naquelas diferentes condições, assim. E aí a gente parou de fazer essa parte da dinâmica do movimento e aí seguiu para outra parte, que era então a gente fazer justamente esse processo de se olhar e se situar de onde a gente estava em relação umas às outras, né? E aí ficou muito, muito explícito, né, essa diferença atravessada pelos marcadores raciais, assim. Mas sabendo que ali que eu estava com pessoas amigas, pessoas que tá sempre ajudando a fazer a diferença e consegue, né, fazer a diferença, que a Renfa, esse grupo, a qual eu conheci Flávia, é um grupo que fez muita diferença na minha vida, na vida de outras pessoas. E esse evento, para mim, foi um evento, assim, uma surpresa muito boa, que eu não conhecia, né, o evento. Mas foi uma coisa muito boa para mim, ao desrespeito à minha pessoa, entendeu? Porque eu fui uma pessoa que eu já sofri muito racismo. Como eu sou regressa, né? Então eu sei muito bem o que é o racismo dentro do sistema e fora do sistema penitenciário, né? Mas para mim foi ótimo, foi um evento muito bom mesmo, que cada palavra que ela falava, o passo que eu não podia dar era o passo que eu chorava, né? A proposta foi então que a gente pensasse, né, desse lugar de quem andou para frente, de quem ficou para trás, como que a gente poderia estar juntas lado a lado de novo como a gente começou. Então aí que eu propus que a gente fizesse um movimento de que aquelas companheiras, né, que estivessem mais próximas umas das outras, tentassem dar a mão para as pessoas que elas estavam demandadas no começo da dinâmica. E aí a distância, né, era de alguns metros, muito longo, então foi que aí que a gente fez então esse processo de que as pessoas tinham que sair, né, dessa posição, entre aspas, de privilégio, né, se representada ali nesse deslocamento daquele espaço e se aproximar das outras pessoas, né, que estavam distantes, que não conseguiram, entre aspas, ali avançar, né. E pensando que para a gente construir essa discussão, uma perspectiva antirracista, é necessário, especialmente, que pessoas brancas e privilegiadas, elas saiam, né, se desloquem nessas suas posições e estejam próximas e ao lado
das pessoas que são alvo desse tipo de violência, né? Eu queria que a Flávia explicasse para as pessoas, assim, o que é o movimento de abolicionismo penal. A gente, nesse projeto, né, da Agenda Feminista pelo Desencarceramento e a própria atuação da Renfa e de uma série de movimentos sociais que hoje no Brasil se organizam por meio tanto das frentes estaduais pelo desencarceramento quanto pela Agenda Nacional pelo Desencarceramento, tem o abolicionismo como uma das linhas, junto com a questão do antirracismo, que é a promoção da liberdade das pessoas, porque a gente entende que essa lógica do encarceramento, da prisão, para resolver essa questão da, entre aspas, segurança, da criminalidade, não é uma solução possível, não é uma solução razoável. Na verdade, é uma forma atualizada no século XXI, né, no nosso tempo, de manter o controle, né, contra pessoas negras e pobres. Então, a gente entende que é um mecanismo de controle na manutenção da estrutura do racismo. No caso do Brasil, a gente vai ter cerca de 45% de pessoas hoje que estão presas sem terem sido julgadas e condenadas, sem ter a sentença. São chamados presos provisórios. Então, são pessoas que não foram a um juiz, que não tiveram seu caso avaliado, que não têm direito de defesa e que são mantidas na prisão por algum motivo que, quando a gente analisa, né, na pesquisa que a gente fez, os processos, especialmente os processos que definem que essas pessoas vão ficar presas, entre aspas, preventivamente ou provisoriamente, está trazendo um monte de questões que são preconceitos de raça, preconceitos morais, questões de gênero, especialmente com mulheres que têm filhos, como é o caso da Penha, e que não tem nada a ver com um fato que poderia ser tratado como ilícito, que seria o tal do crime. Né? E aí a gente vê que a maioria desses casos, eles são relacionados à questão de drogas, e aí a própria criminalização das substâncias psicoativas é um dos principais motivos para a manutenção do encarceramento, seja de jovens negros, seja de mulheres negras. Daí, então, a questão do antiproibicionismo, né? Porque as proibições de drogas estão muito relacionadas com isso que você está falando sobre o encarceramento da população negra. Bem, a gente vai ter no Brasil, os dados estão muito desatualizados, né, por conta do atual governo e das dinâmicas mesmo de qualificação do que é o sistema prisional do Brasil. Mas a gente tem o terceiro maior sistema do mundo em quantidade de presos. Os dois primeiros, Estados Unidos e China, eles estão num processo de redução da quantidade de presos, enquanto no Brasil a gente vê essa quantidade aumentando consideravelmente. E quando a gente olha só para as mulheres, 68% das mulheres que estão presas por crimes relacionados a drogas e são mulheres negras. Então, isso já é um problema que tem a ver com a criminalização das drogas e como as drogas no Brasil são usadas para poder punir pessoas negras e pobres. E também uma grande quantidade de crimes que são crimes de pequeno potencial ofensivo, que são crimes de furto, muitas vezes de pequenos roubos, que pessoas roubam leite, fralda, mercado, né? Então, são esses tipos de crime que as pessoas são levadas para a prisão. E hoje, a gente no Brasil tem a Agenda Nacional pelo Desencarceramento, então, tanto pela reivindicação dos direitos dos presos, pela questão, né, da denúncia da tortura que é a prisão, né, uma tortura continuada pela restrição de direitos básicos como água, como alimento, como direito ao sono, né, espaços insalubres, né, então essa ideia de que a gente não quer que mais ninguém seja preso e que as pessoas tenham direito à liberdade, sem contar alguns casos que são as pessoas que são sentenciadas, são condenadas e o prazo da sua condenação acaba e essas pessoas não são automaticamente, como alguém pode achar, postas em liberdade, né? As pessoas ficam meses, às vezes anos, esperando que alguém vá lá e tire elas da prisão, porque acontece, né, desses casos as pessoas serem simplesmente largadas, né, abandonadas no sistema prisional. Eu não aguento mais ver meus irmãos pretos estampados, mortos nos jornais. Eu não aguento mais ver meus irmãos com 111 tiros dados por policiais. Diga não ao racismo, diga não ao preconceito, diga não ao genocídio do meu povo preto.
Claro que é importante sempre pontuar que as pessoas que hoje sobrevivem na situação de prisão, elas sobrevivem principalmente por conta do auxílio das suas famílias. Então, são as famílias que vão levar alimento, são as famílias que vão levar material de higiene, são as famílias que vão... E os presos que não têm esse acesso, eles compartilham também entre eles. Na situação das mulheres, né, que foi esse projeto que a gente desenvolveu e que eu pude, então, acessar o sistema prisional feminino no Rio de Janeiro. Muitas das mulheres se veem nessa condição de abandono, porque as famílias às vezes não têm condição de fazer esse acompanhamento, até porque tem que fazer o cuidado das crianças, então não pode fazer esse cuidado com as mulheres também na cadeia, então elas têm uma rede de acolhimento entre elas muito forte, de muito apoio, e também as igrejas que ajudam, muitas das vezes, essas mulheres a conseguirem acesso a direitos básicos, como um sabonete, um absorvente, um alimento, né? Então, também é como o sistema prisional retém essas pessoas, mas não dá condições mínimas, né, de sobrevivência, de dignidade. E aí é justamente, né, a comunidade, a sociedade, a família, a igreja, os movimentos sociais que vão tentando, né, diminuir, como a gente diz, reduzir os danos desse processo também de encarceramento. Penha, você nos contou na conversa prévia que foi presa numa situação como essa, que tinha a ver com a sua sobrevivência e o envolvimento com o tráfico. Você tinha nos contado que teve 2 filhas enquanto esteve no sistema prisional. Você pode nos dizer como é que foi essa experiência para você? A minha experiência do cárcere não foi muito boa, né? Mas eu tive Vitória presa e tive Viviane presa. E Viviane ficou comigo até os 9 meses. E aí, como eu não tinha sentença, era uma coisa que era difícil em ter que escolher, né? Que a Viviane não podia mais ficar comigo. Ela teria que ir embora para casa da minha mãe. E aí, o que acontece? Eu te confesso foi uma coisa muito dolorosa, tá? De ter que deixar a Viviane, né? Aos 9 meses, ela teve que ir embora. E aí eu fiquei no sistema penitenciário, né? Sem ela. E aí eu cozinhava para as crianças daquela creche onde que eu fiquei com ela. E aí o sofrimento era maior. E aí eu dizia para a diretora: a senhora pode me deixar entrar lá para dentro da cadeia, onde que você possa arrumar um trabalho para mim trabalhar. Eu preciso de estudar. E aí ela disse para mim que não tinha condições porque eu não tinha sentença e que eu teria que retornar para o mesmo lugar da onde que quando fui ganhar a Viviane. E assim foi a minha vida, entendeu? A minha experiência no cárcere foi muito triste devido dessas percas, né? De ter que ficar sem a Viviane na hora que ela mais precisava, ela estava mamando no peito. Foi a filha que mais mamou no peito, entendeu? E aí deu um apego que lá na creche não podia dar mamadeira. Eles davam canjica, davam arroz doce para ter leite no peito, para você não ter que dar outra coisa, entendeu? Da mamadeira. E aí foi uma experiência para mim muito forte na minha vida. Ah, imagino, Penha, como deve ter sido dura essa separação e não poder conviver com suas filhas nessa situação de privação de liberdade, sem sequer ter uma sentença. Muito difícil. Mas você nos contou que hoje estuda, que também acolhe e ajuda outras pessoas. Você pode nos contar um pouco sobre isso? Eu faço de vez em quando um trabalho aqui. Eu tinha uma moça grávida, um casal, né? O rapaz, a moça e o gato. E a moça tá grávida. Eles já conseguiram ir.
Mas a gêmea continua aqui comigo, tá? É como se fosse minha neta mesmo. São duas. São Ayla e Valentina. E eu vou te falar um negócio pra você. Se eu disser pra você que tá sendo fácil, não tá sendo fácil. As coisas tá cada dia que passa pior. A esses dias mesmo, pra você ver, é o que eu falo assim em relação a Flávia, e eu não tinha aqui as coisas direito para comer. E aí quem me deu essa ajuda foi ela, porque o emergencial agora ainda não saiu, entendeu? E o Bolsa Família, hoje eu fui para tirar foi um sacrifício para tirar 260 reais. O pouco que eu tenho eu divido com outras pessoas, entendeu? Eu divido com outras pessoas. Eu tenho uma irmã também, que eu tô sempre dividindo, dando uma compra, uma coisa e outra. Tô sempre ajudando. Muita gente chora, irmão, enquanto você tá rindo. Andando na rua de noite, muita gente branca foge de mim. A minha ameaça não carrega bala, mas incomoda o meu vizinho imaginário dessa gente dita brasileira torto. Grito pela minha pele, qual será meu fim? Eu não compactuo com esse jogo sujo. Grito mais alto ainda e denuncio esse mundo imundo. A minha voz transcende a minha envergadura. Conhece a carne fraca? Eu sou do tipo carne dura. Diga não ao racismo. Diga não ao preconceito. Quando eu fico ouvindo, Dani, a Flávia e a Penha, e conhecendo o trabalho da Flávia também, e das outras pessoas que, como ela, estudam o sistema prisional brasileiro, para mim fica muito clara a importância desses estudos para nós na antropologia, mas para todo mundo em geral, né? O sistema penitenciário, ele é um mundo muito fechado. Um mundo que ninguém conhece bem como é lá dentro, nem o que acontece. Então, as pessoas que conseguem entrar, sejam os familiares, sejam os operadores do direito, né, os defensores públicos, os advogados, enfim, todos os movimentos também, e também as antropólogas e outras pesquisadoras, é muito importante para trazer para quem está do lado de fora informações, né, sobre os desafios que lá dentro estão sendo enfrentados, as perversidades, né, e todas as, enfim, a matança generalizada dessas pessoas, né, no final das contas. Então, o trabalho da Flávia junto com a Penha me deixa isso muito claro, né. E vão gerando esses dados, vão gerando essas informações todas para a gente poder ir construindo uma opinião e construindo uma crítica a esse sistema, né, do jeito que ele está organizado atualmente. Sim, é super importante ter esse tipo de pesquisa sendo produzida, né, e esse tipo de informação sendo disponibilizada. E acho que é muito importante que nós, como antropólogas, especialmente como antropólogas brancas, né, no nosso caso, estejamos comprometidas com políticas antirracistas, né? Porque, no fundo, o que essas pesquisas mostram é como as políticas de encarceramento estão completamente imbricadas com racismo estrutural na nossa sociedade, né? O que temos dentro das prisões é uma realidade ainda mais intensa, né, desses efeitos do racismo. Então, as pessoas, elas não têm acesso ao alimento, elas não têm acesso aos itens de higiene, elas não têm acesso a poder estudar, poder trabalhar, poder ter contato com as suas famílias. Então, os direitos humanos, os direitos básicos, absolutamente inexistentes para essas pessoas. Então, prender é também uma forma de extinguir, né? É uma forma de tirar essas pessoas da vista, de isolá-las e de matá-las aos poucos, destruí-las. É um aniquilamento mesmo. Então, é um tema muito importante e é toda uma população que é enquadrada, sentenciada, quando sentenciada, né? A Penha lembrou bem, mas é uma população que é retida, presa, e não por coincidência, essa população é majoritariamente negra e indígena. Majoritariamente. Então, de fato, é um aniquilamento, né, de uma fatia gigante da população negra. Isso não pode ser esquecido. O relato da Penha, na conversa prévia sobre o distanciamento que ela foi obrigada a ter
da filha bebê, ele me tocou e me marcou muito pela violência mesmo, né, a que as mães são submetidas e muitas vezes injustamente, né, na maior parte das vezes injustamente. Então, fiquei muito tocada pela narrativa dela sobre a filha. E a gente até conversou sobre essa questão do acolhimento que hoje ela faz com as gêmeas e com outros netos dela, né, que são de sangue também, mas com as crianças. O quanto isso tem uma conexão com essa experiência de privação da maternidade que ela teve anteriormente. E, se não me engano, as 2 filhas dela nasceram quando ela estava encarcerada, né? Ela passou por isso 2 vezes. É muito duro, muito duro. E é muito interessante que hoje em dia ela seja essa mulher que acolhe tanta criança, adolescente, né? De sangue, de adoção, do bairro. Na conversa prévia eu falei para ela assim... entendi. Eu acho que hoje é uma forma de você viver essa experiência da qual você foi privada, né? De cuidar de bebês, uma coisa tão gostosa de fazer. Ela falou, Dani. Ela fala, aí você me entendeu. Ela com esse vozeirão, né? Eu adoro os áudios dela. Começam sempre assim, oi, minha amiga Dani. Preto apagado na história, mas traz na memória os dias de rei. Ainda em conflito, hoje morrem a tiros, grito pra ninguém. Por quê? Conta pra pagar, banco pra dever, sistema carcerário quer prender você. Escola sem partido, SUS vai suspender, não vai se aposentar, trabalha até morrer. Penha, como é que foi assim encontrar a Flávia nesse seu percurso? O que você pode contar pra gente sobre esse encontro de vocês 2? Ela é uma mulher inteligente, é uma mulher que passa muita segurança pra gente, eu principalmente, que eu tinha acabado de sair do sistema penitenciário, né? Então eu estava precisando de apoio. Então, esse tipo de apoio é um apoio de ensinamento, que às vezes a gente não precisa de apoio só material, mas o apoio moral é tudo. E ela tem me apoiado muito. E ali eu conheci ela, foi uma coisa assim, uma coisa muito boa na minha vida. Eu senti que era a pessoa certa para me ajudar a fazer um curso, tá me indicando um curso, uma faculdade, entendeu? A Flávia escreveu um projeto recentemente, conseguiu um financiamento da UNRGREM, que é uma financiadora especificamente para trabalho na antropologia, né? E eu queria saber da Flávia, assim, quando ela foi organizar esse projeto da UENER, por que ela escolheu a Penha para trabalhar com ela nesse projeto? O projeto, né, que a gente está realizando aqui na UFSC, que ele se chama Regulações Sociais e Morais da nova pandemia, da pandemia do novo coronavírus, uma análise etnográfica e interseccional. A gente tentou fazer uma pesquisa que desse conta de estar nesse diálogo com pessoas que geralmente, né, são vistas como pessoas, entre aspas, vulnerabilizadas. Pessoas que seriam, a gente identificava, atingidas diretamente pela pandemia, não apenas pelo processo da doença, mas justamente por dificuldades com questões mesmo materiais, questões de trabalho, né, questões nesse sentido assim, de empregabilidade, de recursos, né, diversos. E eu já estava, na verdade, em diálogo com a Penha, né, desde que eu saí do Rio de Janeiro e vim para Florianópolis. A gente mantém, de certa maneira, algum tipo de contato. E na época de colocar o projeto, eu não tinha necessariamente pensado em ninguém especificamente. Eu pensei em pessoas diversas, né, que poderiam colaborar com a pesquisa, né, que eu saberia que poderiam fazer essa troca, ter essa relação de confiança. Foi aí que eu conversei com a Penha e a Penha topou, né, ela falou, não, beleza, se você precisar de mim, você sabe que você pode contar comigo, eu vou te ajudar e vou te falar as coisas que você quiser, fica à vontade, tudo que você quiser saber. Essa situação, realmente, a trajetória dela, né, de na própria casa dela, né, ter ela com as filhas e com as crianças, então ter várias situações de realmente, assim, um perfil, né, de família que estava ali
se organizando para lidar com as adversidades impostas pela pandemia de várias maneiras, com várias questões, né? Então eu tenho aprendido muito com ela nesse processo, assim, né, de várias coisas que ela vai compartilhando comigo, assim, no dia a dia, que eu acho que para ela, assim, nem são coisas nada demais, às vezes, assim, que ela vai contando, e que para mim, assim, né, sempre são grandes coisas, assim, porque eu realmente fico muito impressionada, assim, né, com a capacidade da Penha, junto com as filhas dela, né, de cuidado, de organização da casa e tudo mais, assim. Você pode dar um exemplo de alguma coisa que a Penha tenha te contado e que possa ser compartilhada aqui? Bem, tem várias coisas, né? Acho que uma coisa especial que eu já perguntei algumas vezes para ela, e às vezes eu pergunto de novo, foi a situação do auxílio emergencial, né, de como é que foi para conseguir, de como foi não conseguir em alguma situação, né, até a parte mesmo do uso da tecnologia, né, da questão de ter que pegar o aplicativo, de ter que fazer o registro na caixa, toda a dificuldade, algumas vezes que eu sabia que ela estava indo no banco para poder resolver questão de documentação, né, até teve uma vez que ela estava na rua e a gente estava meio que se falando, assim, essa questão do trabalho dela, às vezes eu fico super preocupada, que ela fala, vou lá pra Lapa, arrumei um dinheiro, vou lá pra Lapa vender o isopor. E aí ela vai fazer o trabalho dela, o corre dela de vender cerveja e água, porque sabe que vai ter alguma atividade, algum movimento na rua para ela conseguir um dinheiro. Também a questão da generosidade de Penha, porque vez ou outra Penha, além da família dela, ela acolhe pessoas que estão na rua, né, que estão em situação de uso de drogas, e que eu fico realmente muito interessada em saber como ela consegue lidar com tanta coisa, assim. Eu fico impressionada, na verdade. Na pesquisa, né, como ela falou, respondendo a respeito da pandemia, antes e depois, né, agora após, nós retornamos de novo à estaca zero, e tá falando para ela o sacrifício que está sendo não só meu, mas de outras pessoas. Eu até outro dia, eu tinha esperança de conseguir tomar essa vacina, mas eu confesso para você que eu estou sem esperança nenhuma, entendeu? Assim, porque está sendo muito difícil essa pandemia. Se sem a pandemia já estava difícil, imagina agora está pior. E geralmente ela me pergunta as coisas, entendeu? E tudo que eu posso estou respondendo a ela, entendeu? Passando para ela a realidade, entendeu? Esse telefone que eu estou falando com você, eu já quis vender, tá? Eu já quis vender esse telefone para comer, mas como todo mundo fala, Penha, se você ficar sem um telefone, vai ser pior ainda. Se com o celular já está difícil, imagine sem ele, vai ficar mais difícil ainda. E aí me deteu de eu não vender. Não, Penha, de vez em quando a gente quer dar uma cesta básica, quer ajudar no que a gente pode, como é que a gente vai fazer para se comunicar com você? Aí eu disse, pois é, porque às vezes as pessoas olham, dizem assim, poxa, ela está precisando das coisas, está com o celular bonito. Não. Eu estou com o celular bonito porque o Espaço Crioula, né, a ONG Crioula, me deu essa ferramenta como se fosse uma ferramenta de trabalho para me trabalhar no cadastro das mulheres negras e as mulheres que, ao sair da penitenciária, e aí eu estava cadastrando todas as pessoas. Fui em outras comunidades também e cadastrei outras pessoas também. E aí, isso aqui é um caso, para mim, é uma ferramenta de trabalho, né? Para estar divulgando, eu faço muito pano de prato, entendeu? Eu compro aqueles panos de prato, faço a beirinha de crochê, entendeu? É isso que eu tenho vivido. Quando a gente estava se preparando para a conversa, eu falei com você em vários momentos diferentes do dia e você com várias paisagens sonoras diferentes. No corre, né? Eu estava na fila da Caixa Econômica. Estava lá na fila para ver se conseguia, né, tirar o Bolsa Família. Porque o Bolsa Família teria ido para o Caixa Tem. E aí eu ainda não sei manejar o Caixa Tem direito. E aí tava uma dificuldade danada para mim. E aí eu tive que ir lá, entendeu? Naquela hora eu tava lá.
E aí depois dentro da van também, andando, eu falei com você. Então isso, né, consegue também adequar a dinâmica e essa intensidade de variedade de coisas também que as pessoas se envolvem, né? Especialmente a Pen, que tá sempre fazendo um monte de coisa, ela consegue com o celular se fazer presente em outros espaços, né? Isso também é uma coisa que eu acho muito interessante, assim, né? Muito, sei lá, criativa, da possibilidade, assim, de tá fazendo outras coisas, se deslocando, não só também porque acho que a gente que tá muito em casa só pensa nessa coisa de estar no computador, na frente do computador, mas a galera também tá circulando na rua e o celular permite isso, né, da pessoa poder participar das coisas estando em deslocamento, né, não necessariamente estando na sua casa, assim. Como é fazer pesquisa, Flávia, pelo WhatsApp? É uma pergunta um pouco metodológica, né, para pensar a antropologia nesse momento em que a gente faz pesquisa à distância, em que a gente precisa tanto, né, dessas tecnologias de comunicação. Então, eu queria saber um pouco das estratégias, dos desafios, do que não dá, das frustrações, mas do que é possível fazer em termos de antropologia nesse momento. Eu acho que é muito mais uma coisa, assim, experimental, né, de que talvez essa palavra que você usou, né, da frustração, ela se impõe, ela se faz muito presente, porque a gente fica realmente muito limitado, né, com a questão da dinâmica ali do celular, das redes sociais, né, dos aplicativos de conversa, e isso realmente dificulta muito, né, a interação, assim. Ao mesmo tempo, né, que até como a Penha estava falando, dificulta por um lado, mas facilita por outro, né, porque é o que permite que a gente se mantenha em contato, apesar de estarmos em regiões do país, em estados diferentes, né. Se não fosse o WhatsApp, se não fosse essa ferramenta de comunicação, ainda mais nesse contexto da pandemia, a gente não estaria conseguindo se comunicar, não sei como seria essa possibilidade, né, de interação. Então, eu tenho pensado muito nisso, na verdade, como um experimento, assim, um processo de aprendizagem mesmo, né. O que a gente faz, né, a gente usa o WhatsApp para conversar, e, né, não só com o Penha, também com outras pessoas, algumas vezes videochamada, mas a maioria das vezes é trocando áudio, figurinha, GIF, é assim que a gente se comunica. E eu faço realmente com os meus alunos nesse projeto, a gente tem um diário de campo coletivo, no qual os estudantes mesmo também colocam, né, as suas observações e suas interações, e eu faço, de fato, o meu diário de campo, né? Então, eu tiro da tecnologia, tiro do celular e utilizo a ferramenta mais tradicional que nós antropólogos utilizamos, que é contar para nós mesmos as conversas que temos com as pessoas, né? Então, é por aí um pouco que eu tento aproveitar essa forma de comunicação que é muito intermitente, assim, né? Tem vezes que a gente fica algum tempo conversando, tem vezes que é só um oi, tudo bem, bom final de semana, e para, e a gente fica alguns dias sem se falar, e aí o Pen me manda uma mensagem, eu mando uma mensagem para ela, e a gente volta a falar de novo. Não tem, assim, né, uma rotina, talvez, de pesquisa, né, um cotidiano mais, né, amarrado. É algo realmente intermitente, que também acho que tem muito a ver com o momento da pandemia. Não só a questão da distância física, né, mas a própria dinâmica que a pandemia impõe nas rotinas, assim, né, porque em muitos casos a gente está fazendo muita coisa pela internet, pelas redes sociais, né. Flávia, tem alguma figurinha, assim, que a Penha usa sempre? Ela manda mais gif de bom dia, de carinho, assim. Aqueles animados com glitter e cores e flores. Ela manda mais umas mensagens, assim, né? Mensagens também de desejos, né? De Deus, né? De coisa pra proteção, coisas mais assim de afeto, né, Penha? Que você manda sempre pra mim. E aí a minha última pergunta é pra Penha. Essa expressão da Penha, que é... Como é que é? Eu anotei no dia que eu conversei com a Flávia. Fala comigo que eu falo contigo. Isso, Penha. O que quer dizer isso? Fala comigo que eu falo contigo. Isso mesmo, é quando eu quero falar que eu preciso tá estrambordando meu nervosismo, o tudo.
Então eu digo para ela que quero conversar, e aí eu não falo que quero conversar urgente, aí eu digo para ela, fala comigo que eu falo contigo, é que eu tô precisando conversar com ela, entendeu? E aí eu uso essa expressão. Eu não caminharei com medo, não vão me ver no desespero. Nossa voz vai ecoar em cada beco. Nossa história é resistência, salve o povo preto. Eu não caminharei com medo, não vão me ver Dani, no desespero. então esse é um Nossa voz episódio que tem muito a ver sobre pesquisar e fazer pesquisa quando as pessoas não estão face a face, quando as pessoas estão em cidade diferente, né? O fala comigo que eu falo contigo, né? Como a Flávia e a Penha falaram. Acho que isso acabou aparecendo na pesquisa de uma forma bem interessante. Acho que a forma como a Flávia tem feito pesquisa nesse último ano com a Penha. E acho que elas têm conseguido fazer muitas coisas interessantes juntas, a Flávia acompanhando esse processo todo da Penha durante a pandemia, né? Todas as dificuldades, problemas, soluções que ela encontra e isso vai alimentando a pesquisa da Flávia, né? Mas existe uma coisa central aí que permite essa conexão, que é o celular, né? Que é a forma como elas estão conseguindo se comunicar. E acho que o celular aparece de uma forma muito interessante nesse segundo bloco, tanto como algo que a Penha herdou de um outro esquema de pesquisa e de ação, né, de movimento social, como algo que a Flávia constantemente alimenta, para poder fazer pesquisa, ajudando Penha a ter crédito, né, no celular mesmo. Nós também fizemos isso agora aqui com o Mundaréu, ou seja, também não é que basta ter o celular, né, o celular também é um recurso importante para todo mundo, né? É importante para a Penha conseguir conectar com as pessoas que podem ajudá-la, mas essa conexão custa, né? E custa caro. Então são vários níveis aí de infraestrutura de conexão que se colocam, né? E ainda sobre essa coisa do celular, eu acho muito legal que elas comentam que são vários os materiais que circulam nessas comunicações delas, né? Então não é só o texto que uma escreve para outra ali na mensagem, mas também tem todos os áudios, e tem áudios assim muito singelos, né? Não necessariamente com longas digressões ou comentários, né? Mas às vezes são áudios de bom dia, como é que você tá? E também todo o acervo, digamos, imagético, assim, figurinhas, gifs, stickers, essas coisas todas, né? Que vão também alimentando a relação delas. E isso a Flávia aproveita muito para poder entender, para poder interpretar o que a Penha está dizendo, o que a Penha está, enfim, colocando na roda ali, né? E aí, essa coisa da ajuda, eu acho que isso aparece bastante na relação das duas e é absolutamente mútuo, né? Então, não só essa coisa da internet, como você mencionou, mas de participar de eventos, por exemplo, na Reunião Brasileira de Antropologia, na RBA do ano passado, e a Penha tem contribuído muito, assim, para tanto a pesquisa da Flávia, quanto também para a construção do conhecimento antropológico, de uma forma geral. E, enfim, são essas ajudas todas que uma vai fazendo com a outra. Então, circula ajuda com comida, ajuda com dados, ajuda com a pesquisa, ajuda com afetos, companhia, né, nesse momento da pandemia. Entre elas e entre nós também, né? Isso é muito legal. Sim. A Flávia mencionou, foi um simpósio que ela convidou a Penha para participar na RBA. Acabou não cabendo no episódio contar essa história, mas que a Penha participou de dentro do ônibus, né, de máscara, mas ela esteve presente, ela não podia parar naquele momento, ela estava trabalhando nas eleições, né, panfletando, e aí ela participou dessa forma, né, foi muito interessante. A Flávia falou que a Penha manda muitas mensagens de proteção,
né? E o nosso episódio aqui atrasou por causa do adoecimento do meu filho, né? Com Covid, bem quando a gente estava começando a produzir. E eu avisei tanto a Flávia quanto a Penha, olha, vai dar uma atrasada porque aconteceu isso, tal. E a Penha me mandou uma mensagem muito afetuosa e muito de proteção, sabe? É isso, né? Acho que a relação delas é muito bonita e acho que a Penha é uma pessoa muito especial também. Eu acho que esse comentário que você acabou de fazer só reforça essas utilidades não exatamente evidentes, né, de um celular, assim, como tão mais pode passar, assim, emoções, afetos e enfim, forças e, né, apoios. É incrível, é muito incrível isso. Enfim, eu acho que esse episódio fala da pesquisa à distância, mas ele também traz um tema muito importante, muito caro para nós, né? Que é a importância da gente pensar a grande parte que nos cabe numa luta antirracista, né? De entender que nós, como intelectuais brancas, na universidade, institucionalizadas, temos uma função importante de dar legitimidade e visibilidade para essas pesquisas. E o quanto que esse posicionamento antirracista está intrinsecamente ligado com agendas políticas como a do antiproibicionismo, a do desencarceramento e a luta contra o genocídio do povo negro no Brasil. Bom, pessoal, esse foi o 14º episódio do Mundaréu. Nós agradecemos muito a Flávia Penha, a sua filha Vitória, que nos ajudou a gravar as falas da Penha, a Ana e o Arthur, da equipe do Mundaréu, que participaram da gravação conosco, e todos os estudantes da nossa equipe que fizeram transcrição e edição desse episódio junto com a gente. A Ana, o Arthur, o Hugo, a Janaína e o Lucas. A gente agradece também aos nossos financiadores. No caso, nós contamos com o financiamento do PIBIC, do SAI e da PROEC, na Unicamp. E o PIBIC, o SEAD e o Departamento de Antropologia na Universidade de Brasília. Acessem o nosso site para conhecer mais sobre as pesquisas da Flávia, sobre a Renfa e sobre as músicas que a gente ouviu hoje. www.mundarel.labjor.unicamp.br. E sobre as músicas tão potentes, tão fortes, né, para esse momento que estamos vivendo no Brasil, vale conhecer o trabalho dessa dupla, da Bia Ferreira e a Doralice. Lá no nosso site tem todos os detalhes sobre elas. E se você puder ajudar financeiramente essa grande e importante rede que a Penha agiliza, vamos deixar nas descrições do episódio o número Pix dela. A gente agradece a contribuição. Gente, então, esse foi o último episódio da nossa 2ª temporada do Mundaréu. Em agosto vem a 2ª temporada da nossa série especial, O Mundo na Sala de Aula, que é uma série feita pelos estudantes e para os estudantes. E em 2022, voltamos com a 3ª temporada do Mundaréu. E podem apostar, teremos novidades. Acompanhem nossas redes. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. O Mundaréu é parte da rede Queri Queri de podcasts em antropologia. Conheçam nossos colegas através do site da Rádio Queri Queri. Beijão, pessoal. Até lá. Até mais. Tá pelo mundo, essa modernagem, esse balanço roto pra fazer você suar. Tá pelo mundo, essa modernagem, esse balanço roto. Tá pelo mundo, essa modernagem, esse balanço roto pra fazer você suar. Tá pelo mundo.